Bom, meus queridos alunos, vamos para mais uma aulinha super tranquila. Deixa eu colocar aqui no cantinho para não me atrapalhar. Vai ter alguém esperando aqui. É o Bruno. Tá certinho, gente. Quietinho no cantinho. Pô, temos 52. Nossa, gente, pra caramba. Então, nós estamos na apostila 2, página 136. Terminamos o exercício 1, aula passada, e vamos começar com o exercício 2. Vamos lá, pessoal. Ó, exercício 2 diz o seguinte: são misturados 5 litros de água a 20 graus Celsius. E nesses 5 litros de água, coloca-se 10 quilos de gelo a menos 10 graus Celsius. E uma geladeira de isopor com a finalidade de gelar refrigerantes. Pede-se: qual é a energia necessária em calorias para que o gelo atinja a temperatura de fusão? Bem, meus queridos, nós vamos usar a nossa formulinha. Vai lá? Formulinha? Aê! Que molinho, não, esse aqui é o que macete, né? Que macete, QMC delta teta. Como ele quer do gelo atinge o ponto de fusão do gelo é 0 graus, todo mundo sabe, por favor. E o C do gelo, eu vou pegar dos exercícios anteriores, é meio, é 0,5. Então, eu tenho 10 quilos, tá? Quando eu uso C igual a 1, é 1 grama, é 1 caloria por grama graus Celsius. Então, eu tenho que converter em gramas, tá? Quando eu uso 1. Então, 10 quilos dá 10.000 gramas. Por favor, confiram se tem 4 zeros. Ó, 10.000 gramas vezes o C do gelo, que é 0,5. Delta T, temperatura final é 0, menos a temperatura inicial. A temperatura inicial do gelo é menos 10. Tá? 10 menos 10 vai dar mais 10, então vai dar um valor positivo, porque o gelo vai receber calor, tá? Importante, recebe positivo, doa negativo. Se ele perde calor, é negativo. Se ele ganha, positivo. Então, 10. Aqui 10 vezes 5, 0,5 vai dar 5. 5 vezes 10.000, 50.000 calorias. Alguma dúvida sobre isso? Aqui é a energia, 50.000 calorias, é a energia que os 10 quilos, cadê? 10 quilos de gelo a menos 10 graus Celsius precisa para continuar gelo, mais a temperatura de 0 graus. Ok? Segue em frente, então, professor. B. A energia necessária em calorias para que todo o gelo derreta. Se o gelo vai derreter, vai se transformar em líquido, então aí vai ser que molinho, QML de fusão do gelo, tá? Esses L's, tá? Em caso de prova, normalmente é fornecido, tá? Como a gente já fez vários, então eu sei que o L de fusão do gelo para água é 80, tá? São 10.000 gramas de gelo, o L é 80, então vai dar 800.000 calorias. Precisa o gelo, os 10 quilos de gelo precisam receber 800 quilocalorias, 800.000 calorias, para transformar de gelo para água a 0 graus Celsius. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Show de bola! Tranquilo. C. Professor, Eu. aceita os alunos que estão na sala de espera, por favor. Só tem o Gustavo. Eu tô com a sala de espera aqui do meu ladinho, que às vezes eu não dou uma olhada. Né? Acontece, professor. Obrigado. Item C.
Deu tempo de copiar? Tudo certinho? Isso depois eu ponho no... Deu. Aham, deu sim. A energia necessária em calorias que se deve ser perdida para que ela atinja a temperatura de solidificação. Então, agora eu vou ver quanto de energia a água, 5 litros de água, que estão a 20 graus Celsius, vão doar para chegar a zero. Então, que macete, né? Macete. Que macete. Eu sei que o M, 5 litros de água, a densidade da água é 1, vão dar 5 quilos de água. 5 quilos de água em gramas, 5.000 gramas. O C da água é 1 caloria por grama por grau Celsius. E o ΔT vai ser temperatura final 0, menos a temperatura inicial 20. Então, aqui vai dar um valor negativo, presta atenção, tá? 20 vezes 1, 20. 20 vezes 5.000, 10. 5.000, 10.000, né? Ei, professor, 10.000, né? Não, 100.000, tá certo. 10 vezes 5. Isso, 100.000. 100.000 calorias. Certinho. Negativo por quê? Porque a água que está a 20 graus Celsius, ela vai ceder energia para o gelo para ficar de 20, chegar até 0 graus Celsius. D. Temperatura da mistura imediatamente após o sistema atingir o equilíbrio. Então, o que vai acontecer? A água vai doar esses 100.000 para o gelo. Então, vamos lá para o A. O item A. Então, dos 100.000, 50.000 vai ser para o gelo passar de menos 10 até 0. E os outros 50.000... E os outros 50.000 vão ser usados para derreter uma parte do gelo. Tá? Eu precisava de 800, só tem 50.000. Então, eu vou ter água e gelo, a temperatura... aqui. Eu vou ter água e gelo a temperatura de 0 graus Celsius. Tá? Ô, professor, poderia Sim. usar aquela outra equação lá? De Q cedido igual a Q recebido? Poderia. Que é o seguinte, mas quem que vai ceder? Quem vai ceder A água. é a água, tá? A água ela só vai ceder 100.000. Tá? 100.000 calorias. Porque o gelo, para derreter, ele vai precisar de 50.000 mais 800.000. Então, para derreter o gelo totalmente, precisava de 850.000 calorias. E a água ela só vai fornecer 100.000. Tá? Então, isso me garante que a temperatura de equilíbrio vai ser 0 graus Celsius. E aí, o item E, ele pergunta qual vai ser a composição. Então, isso que eu acho super legal. 50 calorias vão ser usadas, 50 calorias da água a 20 graus Celsius vão ser usadas para transformar o gelo de menos 10 a 0. E os outros 50 calorias vão ser necessárias para fundir. Então, 50 calorias vai ser a massa do gelo que vai fundir, vai virar água, vezes 80, que é o L de fusão. Então, 80 vai passar dividindo, 50.000 dividido por 80, 625 gramas. Então, esses 5 litros de água vão conseguir derreter só 225 gramas de gelo. Como nós temos 5.000 gramas, mais 625 que foi derretido, então eu vou ter 5.625 gramas de água no estado líquido. Tá? Eu tinha 10 quilos, 10.000 gramas, né, de gelo, derreti 625 gramas, então subtraio,
vou ter 9.375 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Aí sim, agora eu tenho equilíbrio, entendeu? Então, nesse caso, a equação ficaria como? O Q cedido pela água vai ser igual ao Q recebido pelo gelo para transformar de menos 10 a 0, mais um calor, né, que é o calor sensível, mais o calor latente, que é o restinho aqui que serviu para derreter 625 gramas de gelo. Ok? Sim, professor. Boa, sir. De boa. Próximo. Item 3. Calorímetro a recipiente fechado, feito com material bom isolante térmico, utilizado em laboratório para a realização de medidas em calorimetria, como, por exemplo, determinar o calor específico de uma substância. Um pesquisador com exemplos de calorímetro. Isopor. O melhor calorímetro que eu conheço é isopor. Muitas experiências que a gente faz em laboratório é com isopor, tá? Quando a temperatura é muito alta, usa-se fornos mesmo, com tijolos refratários, parece aqueles fornos de pizza, tá? Para perder a menor quantidade de energia possível para o meio externo. O pesquisador, com a finalidade de determinar o calor específico de uma nova liga metálica, ele tem uma liga, ele quer saber o C dela. Mistura em um calorímetro uma barra de 1.000 gramas desta liga a 20 graus Celsius com 1 quilo de gelo a 0 graus Celsius. Através de um pequeno orifício na parte inferior do calorímetro, ele coleta um volume de 25 mililitros de água líquida após a mistura atingir o equilíbrio térmico. Determine temperatura final no interior do calorímetro. Professor, se atingiu a temperatura de equilíbrio e ele só recolheu 25 ml de água líquida, é igual ao exercício anterior. Quer dizer que esses 20 graus Celsius da barra atingiu 0 graus, forneceu energia para o gelo e só derreteu 25 gramas. Tá? Então, a temperatura final é 0 graus Celsius. Tá? E a quantidade de caloria que ele forneceu para o gelo é o 25 graus Celsius, é 25 gramas, né? 25 ml equivale a 25 gramas. Tá? E o ponto de fusão, o calor latente de fusão é 80, então 25 vezes 80, a barra forneceu 2.000 calorias para o gelo. Por que eu calculei essas 2.000? O próximo item, né, que ele quer saber qual é o calor específico da liga metálica. Então, eu sei que o Q do gelo foi derretido, né, o calor latente do gelo, mais o calor sensível do metal vai ser igual a 0. O calor latente do gelo, já calculei, 2.000. Quanto que é o calor sensível do metal? A massa do metal, 1.000 gramas, vezes o C que eu quero saber, temperatura final, que eu sei que é 0, menos a temperatura inicial, que é 20 graus. Então, esse número aqui vai dar 20.000 C negativo, né? Vou passar para lá positivo. Inverto aqui, então vai dar 20.000 vezes C, vai ser igual a 2.000. Passando 20.000, está multiplicando e dividindo, 2.000 dividido por 20.000, 0,1 calorias por gramas em graus Celsius. Foi muito rápido, deu para entender? Deu para entender, senhor. Beleza, né? Vou pedir para vocês copiarem. 4. O equivalente em água E de um sistema corresponde à massa de água que tem a mesma capacidade térmica desse sistema. Capacidade térmica é o C maiúsculo. Um calorímetro de
meio quilo, 500 gramas, de massa possui o calor específico 2,0 quilojoules, 1000 joules, 2000 joules por quilograma por Kelvin. Determine no sistema internacional seu equivalente em água, dado que uma caloria equivale a 4,2 joules. No sistema internacional, a unidade de calor é joule, é energia, tá? Não é mais caloria. E aí é quilogramas, prestem atenção nisso. Quando eu estou usando o sistema internacional, eu vou usar joule e vou usar quilograma. Quando eu estou usando o método antigo, que não é no sistema internacional, aí eu uso grama no lugar de quilograma e no lugar de joule eu uso caloria. Então vamos lá. Ó, capacidade térmica é M vezes C, calor específico. A massa é 0,5. O C é 2000 joules por quilo por Kelvin. Então, eu descubro o meu Czão, minha capacidade térmica vai ser 1000 joules por Kelvin. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma regrinha de 3. Ó, se um Czão equivale a 4,2, se um Czão calorias por Kelvin equivale a 4,2 joules por Kelvin, então X eu vou transformar, né, de joules para calorias. X calorias vai ser igual a 1000 joules. Regra de 3, né? Multiplica em cruz, então 4,2x vai ser igual a 1000. Então, o meu x vai ser 1000 dividido por 4,2. Pus na calculadora. 238 não é um número exato, tá? Dá 238,0 alguma coisa. Então dá 238 calorias por Kelvin. Tá? Como eu sei que a água é 1 caloria por Kelvin, então eu preciso ter 232 gramas de água para o meu C ser meu equivalente em água. Então, vai dar 238 gramas de água. Como eu estou no sistema internacional, preciso passar para quilo, divido por 1000, então meu equivalente E vai ser 0,238 quilogramas de água. Então, assim, eu comparo o meu equivalente em água com o material que eu usei. Pessoal, é bem difícil achar exercício igual a esse, tá? Só na postura mesmo. Próximo exercício. Opa, agora a gente vai para a aula 30, página 138, apostila 2. Exercício número 1. Um estudante faz uma experiência em laboratório e acompanha a resistência mecânica de uma peça de vidro. C igual a 0,12 calorias por grama grau Celsius durante seu resfriamento. Para tanto, leva o vidro aquecido a uma caixa de isopor para o resfriamento aconteça de forma lenta, traçando o gráfico da temperatura em função do módulo do calor perdido pelo vidro, conforme a figura seguida. Então, aqui é calor perdido, né? Fácil. Analisando o gráfico, determine capacidade térmica do vidro, Czão. Então, vamos lá. Q é igual a MC delta T. Que macete? Se eu sei que o Czão é M vezes C, então eu substituo aqui. Eu sei que a minha caloria vai ser C vezes delta T. Ó, eu sei a caloria que ele perdeu, né? Ele perdeu 960 calorias. Quando foi da temperatura de 80 graus para 0. Então, a temperatura final é 0, menos 80. Vai dar menos 80C, menos 960. Dividindo, vai dar 12 calorias por grau Celsius. Olha que fácil. Alguma dúvida?
Não, senhor, tranquilo. Tranquilo. Próximo. B. Massa do vidro. Ah, gente, fácil, hein? Também fácil. Se eu sei que o Czão é M vezes Czinho, eu sei que o Czão é 12. A massa eu não sei, mas ó, o Czinho foi dado aqui. 0,12 calorias por grama vezes grau Celsius. Então, faço 0,12 que está multiplicando, dividindo. 12 dividido por 0,12 igual a 100 gramas. Então, eu tenho 100 gramas de vidro. Tranquilo, professor. Próximo. C. O calor necessário para aquecê-lo de 20 a 80 graus Celsius. Ó, eu faço graficamente aqui, ó. Quando ele está no 20, ele precisou ceder 720 calorias. Quando está no 80, nada. Então, se o do 20 foi 720 calorias e 80, zero, então é só eu subtrair, né? 0 menos 720, 720 calorias. É a energia necessária, tá aí o fone do vidro. É a energia necessária para aquecer o vidro de 20 graus até 80. Estou voltando na reta. Não precisei fazer conta nenhuma. Essa matéria é muito tranquila. Por isso tem muita gente que gosta de termometria. Último exercício para encerrar. É o último? É, para encerrar a aula de hoje, gente. Eu tenho dois... deixa eu tirar isso aqui. Dois corpos. Eu tenho dois corpos, 1 e 2, só aquecidos separadamente pela mesma fonte de calor. O gráfico da temperatura em função do tempo é dado a seguir. Ó, a fonte fornece 1 vezes 10 ao quadrado, 10 a primeira é 10, 10 ao quadrado é 100. Então, 1 vezes 100, 100 calorias por minuto. Tá? 100 calorias por minuto. A massa de 1 é 100 gramas, 1 é o verdinho, e a massa de 2, que é o vermelho, é 200 gramas. Ele quer saber qual é a relação entre a capacidade térmica. Ó, a capacidade térmica é o C maiúsculo. Tá? Aí, beleza. Então, se ele levou 20 minutos, cadê? Aqui, ó. Em 20 minutos, eu quero saber qual é a energia que ele forneceu para os dois. Então, ó, 20 vezes 100, né, calorias por minuto, vai dar uma total de 2.000 calorias. Pelo exercício 1, eu sei que Q é igual a C vezes ΔT. Então, eu vou achar o do primeiro. 2.000 é igual a C1. Ele vai, o primeiro, né, ele vai de, a temperatura final é 40, menos a temperatura inicial, que é 20. 40 menos 20 dá 20. 20 dividido por 2.000, 100 calorias por grau Celsius. Então, a capacidade térmica do primeiro é 100 calorias por grau Celsius. O do segundo também é a mesma energia, né? Então, são 20 segundos também. Tá? A temperatura final é 60 e a temperatura inicial é 20. Então, 2.000 vai ser igual a C2, 60 menos 20. 60 menos 20 é 40. 40 dividido por 2.000 dividido por 40 vai dar 50. Tá? Ele quer a relação, ó, sempre quando tem relação é 1 dividido por outro. Tá? Então, C1 dividido por C2 é 100 dividido por 50. 100 dividido por 50. Então, a relação entre a capacidade térmica 1 e 2 vale 2. Ó, gente, 2, 100 unidade, porque aqui é 100 calorias por grau Celsius e aqui é 50 calorias por grau Celsius. As unidades, elas se cancelam, tá? É adimensional.
E o item B, a relação entre os calores específicos. Bem, eu acho o calor específico de cada um. O do C1 vai ser o Czão, ou a capacidade térmica, dividido pela massa. Então, eu já achei que o C1 é 100, e aí ele forneceu aqui que o primeiro é 100 também. 100 dividido por 101. Nossa, que conta difícil. E o C2? O C2 eu achei que era 50, só que a massa de 2 é 200 gramas. Então, vai ser 50 dividido por 200. 50 dividido por 200 dá 0,25. Faço uma conta que eu não acredito. C1 sobre C2 vai ser igual a 1 sobre 0,25. Fazendo as contas, então a relação entre Czinho, calor específico de 1 e 2, vai ser igual a 4.